Ele disse. Estou com outra na frente de todos. Minha resposta chocou todos no casamento. O vestido azul marinho que escolhi para o casamento do Guilherme ainda cheira ao perfume que borrifei pela manhã. Uma mistura de jasmim e esperança que agora parece amarga no ar quente desta tarde de março. As luzes douradas do salão do sítio dançam sobre os rostos felizes dos convidados, e eu observo meu filho girando sua esposa, Marina, na pista de dança. 30 anos de casamento me ensinaram a sorrir, mesmo quando o coração está apertado, mas hoje o sorriso é genuíno. Guilherme merece toda essa felicidade. Mãe, você está radiante, sussurra ele no meu ouvido quando se aproxima da mesa principal. Seus olhos castanhos brilham com aquela alegria pura que eu costumava ter. Obrigado por tudo isso. Aperto sua mão e sinto o peso da aliança de casamento que uso há 3 décadas. Carlos está do outro lado da mesa, conversando animadamente, com os padrinhos, gesticulando com um copo de uísque na mão. Ele parece mais relaxado do que nos últimos meses. Talvez seja o álcool, ou talvez seja algo que prefiro não pensar agora. O DJ diminui o volume da música e entrega o microfone para os discursos. Meu coração acelera. Ensaiei essas palavras no espelho do quarto. Escolhi cada frase com o cuidado de quem ancora barcos em tempestade. Guilherme e Marina, começo, e minha voz ecoa clara pelo salão. Vocês me ensinaram hoje que o amor verdadeiro existe, que é possível construir um relacionamento baseado no respeito, na cumplicidade e na honestidade. As palavras saem naturalmente, mas há camadas que só eu entendo. Falo sobre a importância de nunca perder a própria voz em um relacionamento, sobre como o silêncio pode ser mais ensurdecedor que qualquer grito. Menciono o livro que tenho escrito nos últimos meses, meu projeto secreto, como um presente que pretendo dar ao meu filho, um legado de coragem. Os aplausos me envolvem como um abraço coletivo. Guilherme se aproxima e me beija a testa. Te amo, mãe. Entrego o microfone de volta, mas Carlos o intercepta com um sorriso que não reconheço. Há algo predatório nele, uma satisfação estranha que faz meu estômago revirar. Já que estamos falando de honestidade, ele começa, e o salão silencia. O coração me bate tão forte que tenho certeza de que todos podem ouvir. Heloísa tem razão. A honestidade é fundamental. Ele levanta o copo e me olha diretamente nos olhos. A frieza ali, uma crueldade calculada que reconheço dos nossos piores momentos em casa, quando as portas estão fechadas e não há testemunhas. Por isso preciso ser honesto com todos vocês, continua Carlos, sua voz agora alta o suficiente para alcançar cada canto do salão. Nos últimos meses descobri o que é amar de verdade. E não é com a Heloísa. O mundo para. As taças param no ar, as conversas morrem, até mesmo as crianças param de correr. Sinto todos os olhares se voltando para mim. Curiosidade, pena, choque. O celular de alguém continua gravando nossa mesa. Quero me separar, ele anuncia como quem pede mais vinho. Encontrei alguém que me faz sentir vivo novamente. O silêncio é ensurdecedor. Vejo Guilherme dar um passo em direção ao pai, o rosto contraído de raiva e incredulidade. Marina cobre a boca com as mãos. Os convidados sussurram entre si. Alguns baixam os olhos constrangidos. Mas eu sorrio. Não um sorriso forçado ou educado. Um sorriso verdadeiro, que nasce do lugar mais profundo da minha alma. Porque neste momento, observando Carlos se deliciar com aquilo que acredita ser minha humilhação pública, percebo que ele me deu exatamente o que eu precisava. A liberdade. E a oportunidade perfeita para uma resposta que ele jamais esperará. Obrigada, Carlos, digo calmamente pegando minha bolsa da cadeira. Você não faz ideia do presente que acabou de me dar. O resto da festa ainda está por vir. E eu tenho uma história para contar. Caminho até o banheiro do sítio com passos firmes. Mas é apenas quando fecho a porta que permito que minhas mãos tremam. O espelho me devolve o rosto de uma mulher, que não reconheço completamente. Há algo diferente nos meus olhos. Uma determinação que não via há anos. Respira, Heloísa. Respira. As lembranças começam a surgir em ondas, como sempre acontece quando Carlos ultrapassa mais uma linha. Vejo-me aos 24 anos, recém-formada em letras,
com sonhos de escrever romances e dar aulas na universidade. Carlos tinha 27. Era charmoso, bem-sucedido, e me cortejava com uma intensidade que confundi com paixão. Você não precisa trabalhar tanto, dizia ele nos primeiros anos de casamento, beijando meu pescoço enquanto eu corrigia provas na mesa da cozinha. Quero cuidar de você. Que inocente fui. Pensei que era amor quando ele começou a criticar sutilmente meus colegas da universidade. Aquele professor é muito próximo de você, não acha? Ou você não precisa sair tanto com essas amigas solteiras. Cada comentário era uma gota de veneno disfarçada de cuidado. Quando Guilherme nasceu, aos meus 26, Carlos convenceu-me a pedir demissão. Uma criança precisa da mãe em casa, argumentava. E eu cedi, porque queria ser uma boa mãe, uma boa esposa. Porque ainda acreditava que casamento era sobre sacrifício. Um barulho do lado de fora me traz de volta ao presente. Ouço vozes abafadas. Provavelmente os convidados comentando o que acabou de acontecer. Preciso voltar. Guilherme deve estar preocupado. Mas primeiro, pego o celular e abro o arquivo onde guardo meu manuscrito. Páginas em silêncio. A história que não contei. 320 páginas da minha vida real. Cada palavra escrita nas madrugadas dos últimos 6 meses, quando Carlos dormia e eu finalmente podia respirar. Leio um trecho aleatório. Aos poucos, aprendi que minha opinião só importava quando concordava com a dele, que minhas vontades eram caprichos e meus sonhos, irrealistas. Vivi 30 anos sendo editada, cortada, reescrita por um homem, que jamais entendeu que mulheres não são rascunhos a serem corrigidos. A porta do banheiro vibra com uma batida suave. Mãe, é o Guilherme. Posso entrar? Abro a porta e meu filho me envolve num abraço apertado. Seus olhos estão vermelhos e vejo neles uma raiva que raramente presenciei. Eu não sabia, mãe. Juro que não sabia que ele... A voz dele falha. Eu sei, meu amor. Afago seus cabelos como fazia quando era criança e tinha pesadelos. E você não podia saber. Eu me tornei uma especialista em esconder. O que ele fez ali foi desumano. No meu casamento, na frente de todos. Guilherme aperta os punhos. Vou falar com ele. Não. Minha voz sai mais firme do que esperava. Deixa comigo. Seu pai acabou de me dar exatamente o que eu precisava para fazer o que tenho que fazer. Guilherme me olha confuso, mas há algo no meu tom que o faz hesitar. Mãe, o que você quer dizer? Sorrio e mostro a tela do celular com o título do meu livro. Seus olhos se arregalam. Você realmente escreveu um livro? Escrevi. Sobre nós. Sobre como foi viver todos esses anos ao lado de um homem que confunde controle com amor. E sabe qual vai ser o último capítulo? Hoje. Este momento. Vejo o espanto no rosto dele dar lugar a algo que parece orgulho. Marina está controlando os convidados lá fora. Ele sussurra. Alguns já foram embora, mas a maioria ficou. Estão esperando para ver o que vai acontecer. Então não vamos decepcioná-los. Quando saímos do banheiro, notou que o clima mudou completamente. Os convidados se dividem em pequenos grupos. Alguns evitam nosso olhar, outros nos observam com curiosidade, mórbida. Carlos está encostado no bar, rindo alto demais com 2 cunhados, como se nada tivesse acontecido. É então que vejo Dona Célia, minha antiga professora de literatura do colegial, se aproximando. Ela deve ter quase 80 anos agora, mas seus olhos ainda brilham com a mesma inteligência de décadas atrás. Heloísa, querida, ela diz, segurando minhas mãos com carinho. Posso falar com você um momento? Nos afastamos para um canto mais reservado, perto da janela que dá para o jardim iluminado. Sabe, ela começa. Eu sempre soube que você tinha muito mais para dizer do que mostrava. Lembro das suas redações no colegial. Havia uma profundidade ali, uma voz única. E hoje, ouvindo seu discurso, eu ouvi aquela menina de novo. Meus olhos se enchem de lágrimas, mas não são de tristeza. Dona Célia,
Não me diga nada agora. Apenas me prometa uma coisa. Não deixe essa história morrer aqui. O que quer que você tenha guardado todos esses anos, o mundo precisa ouvir. Ela me beija na testa e se afasta, mas suas palavras ecoam na minha mente como uma profecia. O DJ anuncia que é a hora do bolo, e vejo Carlos se dirigindo em nossa direção com aquele sorriso cínico que conheço tão bem. Ele acredita que venceu, que me quebrou definitivamente. Mas ele não faz ideia do que está por vir, porque esta festa ainda não acabou. E eu tenho uma história inteira para contar. O bolo de 3 andares está cortado, mas poucos convidados se servem. A tensão no ar é palpável, como se todos esperassem o próximo ato de um drama que ninguém pediu para assistir. Decido que é hora de começar minha própria performance. Aproximo-me da mesa onde estão sentadas as irmãs Oliveira, 2 amigas, da família que sempre admiraram meu casamento perfeito. Helena, a mais velha, me olha com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Heloísa, querida, como você está lidando com isso? Sento-me ao lado dela, ajeitando o vestido azul marinho com naturalidade. Sabe, Helena, estou aliviada. Minha resposta a surpreende. Vocês sabem que venho escrevendo um livro sobre relacionamentos, não é? Bem, Carlos acabou de me dar o final perfeito. As 2 se entreolham, confusas. Um livro? Pergunta Sônia, a mais nova. Sobre minha experiência como mulher casada por 30 anos. As pequenas renúncias diárias, os sonhos adiados para o bem da família. A forma como alguns homens confundem amor com posse. Falo baixo, mas com convicção. É impressionante como algumas mulheres se tornam invisíveis no próprio lar. Helena franze a testa. Sei que ela reconhece ecos da própria vida nas minhas palavras. Mas vocês sempre pareceram tão unidos, murmura Sônia. Nós sempre fomos bons atores. Sorrio tristemente. Principalmente eu. Deixo-as com essa semente plantada e me dirijo à mesa dos colegas de Carlos. Roberto, seu sócio há 15 anos, me cumprimenta com embaraço evidente. Heloísa, eu sinto muito por tudo isso. Obrigada. Roberto. Mas me diga, você sabia? Ele engole em seco. Eu suspeitava de algo. Nos últimos meses, Carlos andava diferente, mais ausente. E você achou que fosse o quê? Crise de meia-idade? Algo assim. Inclino-me ligeiramente para frente, baixando a voz. Roberto, em 30 anos de casamento, aprendi que os homens raramente fazem coisas assim sozinhos. Sempre há incentivo. Vejo-o processar a informação, tentando entender se estou insinuando algo sobre a participação dele ou dos outros. Amigos, não estou. Apenas plantando dúvidas sobre o caráter do homem que pensava conhecer. Do outro lado do salão, observo Carlos rindo alto com os padrinhos de Guilherme. Ele me vê conversando com Roberto e seu sorriso vacila por um instante. Aceno para ele, como se estivéssemos em uma festa normal, em um casamento normal, em uma vida normal. Sua expressão se torna cautelosa. Sigo para a mesa das professoras aposentadas, minhas antigas colegas da escola municipal onde trabalhei por apenas 3 anos antes de Guilherme nascer. Elas me recebem com abraços calorosos e olhares compreensivos. Heloísa, você sempre foi forte, diz Márcia, que lecionava português na sala ao lado da minha. Lembro como você brilhava em sala de aula. Os alunos te adoravam. E eu adorava dar aulas, respondo, sentindo uma nostalgia genuína. Às vezes me pergunto como teria sido se eu tivesse continuado. Nunca é tarde para recomeçar, sussurra Clara, a de matemática. Você ainda é jovem, tem tanto para oferecer. Engraçado você dizer isso. Abro um sorriso misterioso, porque estou prestes a fazer exatamente isso. Recomeçar. A conversa é interrompida quando Guilherme se aproxima, trazendo Marina pela mão. Minha nora parece exausta, mas seus olhos brilham com uma determinação que me lembra a mim mesma há algumas horas. Mãe, Guilherme sussurra.
Alguns convidados estão perguntando se você vai falar alguma coisa. Sobre... você sabe. Olho ao redor do salão. Os grupos se formaram naturalmente. Os que apoiam Carlos, os que me apoiam e os que simplesmente querem assistir ao show. Percebo que várias pessoas têm os celulares à mão, prontos para gravar qualquer movimento. Marina, digo, virando-me para minha nora. Você se importaria se eu fizesse mais um discurso? Sei que hoje deveria ser apenas sobre vocês, mas... Ela aperta minha mão. Sogra, hoje é sobre amor verdadeiro. E o que você está fazendo é a coisa mais corajosa que já vi. Fale. Carlos nos observa de longe, e vejo pela primeira vez uma sombra de preocupação cruzar seu rosto. Ele deve estar se perguntando o que planejo fazer. Se vou chorar? Implorar? Causar uma cena dramática que confirmaria tudo o que pensa sobre mim. Mas ele não me conhece. Não mais. Caminho em direção ao DJ, que me entrega o microfone sem hesitar. O salão gradualmente silencia. Todos os olhares se voltam para mim. E pela primeira vez em 30 anos, tenho exatamente a audiência que preciso para contar minha verdade. O microfone está quente na minha mão, como se absorvesse toda a energia acumulada ao longo de 3 décadas. O salão está em silêncio absoluto. Até as crianças pararam de brincar. Vejo Carlos se endireitando na cadeira. O copo de uísque suspenso no ar, os olhos calculando, tentando antecipar meus próximos movimentos. Mas ele não pode mais me antecipar. Essa mulher que segura o microfone é alguém que ele nunca conheceu. Bom, começo, minha voz ecoando clara pelo sistema de som. Já que estamos sendo honestos hoje, algumas pessoas riram nervosamente. Vejo os celulares sendo erguidos discretamente. Quero agradecer ao Carlos por ter escolhido este momento para sua revelação, porque me deu a oportunidade perfeita de compartilhar algo com vocês também. Caminho pelo salão, passando entre as mesas, e sinto todos os olhares me acompanhando. Vocês sabem, nos últimos 6 meses, eu redescobri algo que havia perdido há muito tempo. Minha voz. E com ela, escrevi um livro. Murmúrios baixos percorrem o salão. Carlos se levanta ligeiramente da cadeira, o rosto tenso. O livro se chama Páginas em Silêncio, a história que não contei, e é sobre os 30 anos que passei casada com um homem que confundia amor com controle, companheirismo com dominação. O silêncio agora é pesado, carregado. Vejo algumas mulheres trocando olhares significativos. Quero ler um trecho pequeno para vocês, se me permitirem. Pego meu celular e abro o arquivo. Minhas mãos não tremem mais. Aprendi que existe uma forma sutil de violência que não deixa marcas visíveis no corpo, mas destrói a alma aos poucos. É quando te convencem de que seus sonhos são pequenos demais, suas opiniões inadequadas, suas aspirações egoístas. É quando você passa a pedir licença para existir na própria vida. Algumas mulheres no salão começam a chorar silenciosamente. Reconheço lágrimas de identificação. Durante anos, achei que ser uma boa esposa significava ser invisível, que amor era sinônimo de sacrifício unilateral, que minha felicidade era menos importante que a harmonia do lar. Estava errada. Carlos se levanta bruscamente, derrubando a cadeira. Todos se voltam para ele. Chega, Heloísa. Você não pode... Sua voz falha quando percebe que todos o observam com desaprovação. Não posso o quê, Carlos? Contar minha versão da história? Usar minha voz? Minha tranquilidade o desestabiliza mais que qualquer grito. Você teve sua chance de falar. Agora é minha vez. Volto-me para os convidados, ignorando-o completamente. Sabe o que descobri escrevendo este livro? Que não estava sozinha. Que existem milhares de mulheres que se anularam em nome de casamentos que eram prisões douradas, e que nunca é tarde para escolher a liberdade. Vejo Dona Célia me olhando, com orgulho, as lágrimas correndo pelo rosto enrugado. Márcia e Clara acenam encorajadoramente. Até Roberto parece constrangido, evitando olhar para Carlos. Hoje, quando meu ex-marido escolheu me humilhar publicamente no casamento do nosso filho,
Ele não sabia que estava me libertando. Porque agora posso contar tudo sem culpa, sem medo, sem a necessidade de proteger uma imagem que nunca foi real. Carlos tenta interromper novamente. Você está fazendo o papel de vítima, Heloísa. Nossa vida foi exatamente o que eu vou contar no meu livro, Carlos. E o mundo inteiro vai poder ler e tirar suas próprias conclusões. O salão explode em murmúrios. Alguns convidados aplaudem discretamente. Outros parecem chocados com a reviravolta. Guilherme, digo, olhando para meu filho, que me observa com uma mistura de preocupação e admiração. Espero que um dia você entenda que tudo o que fiz foi para proteger você. Mas chega de proteger quem não merece proteção. Entrego o microfone de volta ao DJ e caminho calmamente em direção à saída do salão. Mas antes de chegar à porta, sinto uma mão no meu braço. É Carlos, e pela primeira vez em anos, vejo medo genuíno em seus olhos. Heloísa, espera. Podemos conversar sobre isso em particular? Sorrio. Um sorriso que ele nunca viu antes. Carlos, nossa época de conversas particulares acabou. A partir de agora, tudo será público. 3 meses depois, o café da Livraria Cultura na Avenida Paulista está lotado numa manhã chuvosa de junho. Sento-me à mesa que se tornou minha favorita, próxima à janela, onde posso observar a cidade que me acolheu como nunca antes. À minha frente, uma pilha de exemplares de páginas em silêncio espera para ser autografada. A fila se estende pela livraria. Mulheres de todas as idades, algumas com os olhos vermelhos, outras com sorrisos determinados. Reconheço em cada rosto um pedaço da minha própria jornada. Heloísa, diz a próxima da fila, uma mulher de uns 40 anos com cabelos grisalhos começando a aparecer. Seu livro mudou minha vida. 11 anos de casamento, e eu finalmente entendi que não sou louca. Enquanto assino seu exemplar, ela continua. Meu marido me disse que eu era dramática quando contei sobre o vídeo do seu discurso. Mas ele parou de dizer isso quando mostrei que estava procurando apartamento. Cada história que ouço confirma o que sempre soube no fundo do coração. Não estava sozinha. O vídeo do casamento de Guilherme realmente viralizou. Mais de 2 milhões de visualizações em uma semana. Recebi milhares de mensagens de mulheres contando suas próprias histórias de relacionamentos abusivos disfarçados de amor. A editora me procurou 3 dias depois da festa. O programa da Fátima Bernardes me entrevistou na semana seguinte. Agora tenho uma agenda de palestras que se estende pelos próximos 6 meses. Mãe. Levanto os olhos e vejo Guilherme se aproximando, segurando 2 xícaras de café. Ele tem vindo a todos os eventos, sempre silencioso, mas presente, como se quisesse compensar os anos em que não percebeu minha dor. Como está a sessão? Pergunta, sentando-se na cadeira ao meu lado. Intensa, respondo, aceitando o café, com gratidão. Cada mulher que converso me lembra por que precisava escrever este livro. Guilherme olha para a fila e balança a cabeça, admirado. Sabe, Marina me disse ontem que você a inspirou a pedir aumento no trabalho. Ela nunca teve coragem antes, sorriu. Marina sempre foi corajosa, mas entendo como algumas batalhas ficam mais fáceis quando vemos outras mulheres vencendo as suas. E seu pai? Alguma notícia? O rosto de Guilherme se ensombra ligeiramente. Ele se mudou para um apartamento no Itaim. A empresa está perdendo alguns clientes. Parece que sua nova paixão é a esposa de um dos sócios. O Roberto me contou que está sendo bem desconfortável. Não sinto prazer na desgraça de Carlos, mas tampouco sinto pena. Ele fez suas escolhas. Ele tentou me procurar na semana passada, continuo. Queria conversar sobre nossa situação. Disse que podia perdoar minha atitude na festa se eu retirasse o livro de circulação. Guilherme quase cospe o café. Ele falou isso mesmo? Falou. Respondi que nossa situação estava bem clara. Ele com a vida nova dele, eu com a minha. E o livro vai ficar exatamente onde está. A próxima mulher na fila se aproxima. É jovem, uns 20 e poucos anos,
e carrega o livro como se fosse um talismã. Dona Heloísa, eu li seu livro 2 vezes. Meu namorado sempre me dizia que eu falava demais, que minhas amigas eram más influências, que eu deveria confiar mais nele do que em mim mesma. Sua voz falha. Terminei com ele ontem. Levanto-me e a abraço. Por um momento, somos apenas 2 mulheres que entenderam que amor verdadeiro nunca diminui, nunca silencia, nunca apequena. Você fez a coisa certa, sussurro em seu ouvido. Sua voz importa. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Quando a sessão termina, Guilherme e eu caminhamos juntos pelas ruas do centro. A chuva parou, e São Paulo brilha lavada sob o sol da tarde. Mãe, ele diz, parando em frente a uma livraria menor. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de ter esperado tanto tempo para sair? Penso por um momento, observando meu reflexo na vitrine. A mulher que me olha de volta tem cabelos grisalhos que não esconde mais, rugas que conta como medalhas, e olhos que brilham com uma paz que não sentia há décadas. Não me arrependo, Guilherme, porque se tivesse saído antes, talvez não tivesse você. E sem você, eu jamais teria encontrado a coragem para me encontrar. Ele aperta minha mão e caminhamos juntos em direção ao futuro. Um futuro onde minha voz ecoa livre, forte e verdadeira. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.